bom? E aí, gente? Como vocês estão? Finalmente vídeo novo no canal, né, gente? Depois de alguns meses aí, né? Esse vídeo era pra ter saído no início do ano, mas não deu muito certo, né? Mas finalmente temos vídeo novo por aqui. Com muita alegria, esse vídeo é com uma convidada especial, a Amandinha lá de Cosmópolis, e ela veio trazer pra gente um assunto muito importante, muito incrível, e é isso, eu espero muito que vocês gostem. Então, se você quer saber, vem conferir meu diário! Olá, como que você está? Eu espero que bem. Bom, o meu nome é Amanda, eu tenho 24 anos e eu sou aqui da cidade de Cosmópolis. E, a pedido da Letícia, ou melhor, da Lelê, eu vim partilhar com vocês algo muito importante, que são as virtudes. E para darmos início a esta partilha, a essa conversa, eu gostaria de ler para você a passagem de Filipenses, capítulo 3, a partir lá do versículo 12, que diz o seguinte: Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. E persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Bom, e esta passagem aqui de Filipenses, ela é muito importante para nós esta noite, porque ela nos dá a direção do que é a virtude, a direção do que é esta busca pela virtude, a direção de como conquistar a virtude, mas eu explico ela mais para frente. Bom, para começar então, gente, o que são as virtudes? Segundo o nosso catecismo da Igreja Católica, ela diz que é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. Então, ou melhor, como diz aqui o Padre Paulo Ricardo, as virtudes é ser o que Deus chamou o homem a ser. É ser realmente aquilo que Deus sonhou para todos nós, o que Deus desejou para todos nós. Homem segundo a vontade e o desejo do nosso Senhor Jesus. Gente, eu gostaria de partilhar com vocês mais especificamente duas virtudes, que é a virtude da temperança e a virtude da paciência. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria de falar para vocês que existe dois tipos de virtudes, né? Especificamente, que é onde a gente tem as ramificações, que é as virtudes teologais e as virtudes cardeais. As virtudes teologais, a gente pode dizer que é o amor, a esperança, a fé, dentre outros, que são dom de Deus, que Deus coloca em nosso coração, que Deus nos dá essa graça. E nós temos as virtudes cardeais, que são as virtudes humanas, como a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. E esses são virtudes humanas, ou seja, que nós precisamos buscar, que nós precisamos almejar e correr atrás. E aqui dentro está a virtude da temperança e também a virtude da paciência. Então, gente, vamos lá. Eu gostaria de dizer para vocês que as virtudes, para serem alcançadas, é preciso, como diz o nosso catecismo, é habilidade, ou seja, um hábito, uma busca constante, uma busca diária, né? Ou seja, nós precisamos buscar ela constantemente, dia após dia. É uma realmente assim, um desejo de viver todos os dias da nossa vida. Hoje eu vou viver a virtude, hoje eu vou ser uma pessoa paciente, hoje eu vou realmente viver o que Deus quer que eu viva. É se decidir todos os dias para viver as virtudes. E, gente, para começar a realmente focar, eu gostaria de dizer que a virtude da temperança, como o próprio nome já diz, é o tempero. Ou seja,
o equilíbrio, desculpa, é o equilíbrio. Então, o que é a temperança? Então, ela modera a atração dos prazeres sensíveis e procura o equilíbrio no uso dos dons criados, ou seja, é realmente esse equilíbrio, né? Aqui a gente pode dizer, pode puxar duas ramificações, né? Que seria, a gente pode dizer a gula, né? Que às vezes, quando a gente está em desequilíbrio, a gente só não se alimenta da forma adequada, a gente come, ou seja, que a gente tem a falta da virtude, né? A gente vive aqui o pecado, que é o pecado da gula. Ou ainda a gente pode dizer também sobre a virtude da castidade, né? Que a falta de equilíbrio, né, com relação aos prazeres da carne, né? Que é com relação ao prazer. Então, é algo assim, essa virtude da temperança é uma virtude primordial para nós alcançarmos a santidade, porque realmente ela equilibra todos os nossos sentimentos, ela equilibra todas as nossas ações, né? Tudo aquilo que a gente tem vivido na nossa vida, esse equilíbrio de não de mais e não de menos, né? Mas realmente plano, né? Realmente assim o equilíbrio das coisas. Aqui nós podemos dizer também o quanto que essa virtude nos aproxima do Senhor, o quanto que essa virtude nos aproxima do próximo também, porque quanto mais nós estamos em equilíbrio na nossa vida, em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas buscas, mais nós conseguimos nos abrir aos outros, mais nós conseguimos nos abrir aos desejos e às vontades do nosso Senhor. Porque quando na nossa vida há um desequilíbrio, nós automaticamente parece que não ouvimos a voz do nosso Senhor. Parece que a gente tem mais dificuldade de compreender os desejos do Senhor para a nossa vida. E falando, né, a respeito da virtude da paciência, que eu acredito que hoje também é uma das maiores lutas que nós temos, né? É viver a paciência, porque, gente, ser paciente com o próximo é graça. Ser paciente com o próximo é realmente, assim, uma busca que nós precisamos ter, porque significa amar ao próximo, porque significa olhar para o nosso próximo com mais caridade e entender que muitas vezes a outra pessoa não tem o mesmo tempo que nós, a outra pessoa não tem a mesma agilidade como nós temos, que cada um tem um tempo, que cada um vive de uma forma, que cada um tem os seus próprios meios, sabe? Então, a virtude da paciência é algo que nós precisamos buscar diariamente, né? Como a Lele até falou em alguns stories dela no Instagram, é realmente amar, é realmente olhar para o nosso próximo e desejar realmente que a vontade de Deus é enxergar realmente no outro a presença de Deus. É realmente olhar para o outro e enxergar Deus nela. É enxergar realmente uma ponte para o amor. É realmente enxergar um chamado de Deus para amar. Na palavra de Deus diz que a maior das graças, que a maior das virtudes é a caridade. E a caridade significa realmente amar, significa realmente dar-se, entregar-se. Porque muitas vezes viver esta virtude da paciência é sair de si. Não só a virtude da paciência, mas todas as virtudes. E também a virtude da temperança, é sair de si, é deixar de fazer a sua própria vontade, é deixar de si, é lutar realmente para não ser atraído pelos seus próprios desequilíbrios, pelas suas próprias morbilidades, é realmente sair de si para amar, para dar-se.
as virtudes é uma grande graça na nossa vida. Mas então, Amanda, você já falou a respeito da virtude da paciência, a respeito da virtude da temperança, mas você não falou como conquistar essas virtudes. A gente pode dividir ela em duas partes, né? Como adquirir as virtudes em duas partes. Que na verdade a primeira seria a educação, a formação, né? E aqui para as crianças é o exemplo, né? Como adquirir as virtudes. É realmente o exemplo dos pais, é realmente desde criança, quando a gente tem pais que realmente ensinam, que realmente dão um exemplo, é muito mais fácil ser nutrido na cabecinha da criança as virtudes. E aí, quando a gente não é mais criança, quando a gente se torna adulto, a respeito a gente consegue conquistar as virtudes através da formação, ou seja, do nosso estudo, nosso empenho. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Ou seja, a gente precisa estudar sobre as virtudes, a gente precisa estudar sobre ela para realmente vir nutrindo dentro do nosso coração esse desejo, esse anseio por viver as virtudes, por ver essa virtude especificamente ao qual você tem uma certa debilidade. E não aqui eu não falo somente sobre a virtude da temperança e sobre a virtude da paciência, mas aqui todas as virtudes, né? Todas elas, da modéstia, todas elas. E aí a gente tem que começar, através do nosso estudo, depois do nosso estudo, a gente tem que começar a moldar a nossa vida. E entre esse moldar a nossa vida está o moldar o nosso olhar. É ter referências na nossa vida. É realmente buscar certas referências que podem ser pessoas que você enxerga que essa pessoa é tão virtuosa, ou mais especificamente, de forma mais hábita e mais eficaz, os santos, né? É o nosso próprio Senhor, nosso próprio Jesus. Mas nós podemos olhar para os santos os santos de hoje, né? Nós temos santos assim que realmente viveram de forma profunda as virtudes e ter ele como referência, né? Enxergar que não é impossível, é possível. Depois da gente realmente estudar, a gente começar a mudar o nosso olhar, a gente precisa nos encantar pelas virtudes. É realmente olhar para ela e desejá-la. Porque tudo aquilo que a gente deseja, a gente corre atrás, a gente busca. E depois disso, nós precisamos aprofundar na virtude. Nós precisamos estudar mais ainda. Nós precisamos realmente ter uma meditação sobre as virtudes. Né? Então, de forma geral aqui, eu fui desmembrando, mas de forma geral aqui ela quer dizer que para nós conquistarmos a virtude, primeiro nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer, nós precisamos correr atrás, nos permitir ser encantada, nos permitir ser moldado, né, na nossa vida. E depois nós precisamos da vontade, né? Então primeiro estudar e depois nós precisamos realmente querer. Como diz aqui na palavra de Filipenses, por isso que eu quis trazer ela aqui para vocês, a virtude precisa ser realmente uma busca constante, precisa ser realmente alcançada, precisa ser uma decisão firme de vivê-la, de conquistá-la, de realmente correr atrás. E mais ainda, gente, nada a gente consegue, nada a gente faz sem o nosso Senhor. Sem a nossa oração, sem a nossa realmente meditação, sem realmente um debruçar no colo do Senhor, né? E pedir, Senhor, venha me ajudar a ser firme, venha me ajudar a estudar, venha me dar sabedoria, Senhor, para conquistar esta virtude, para conquistar estas virtudes. Nós precisamos também de fazer exames de consciência. Sabe? A gente se decide, hoje eu vou viver a virtude da paciência, hoje eu vou ser uma pessoa mais paciente, né? E durante o dia se passou, é chegar à noite, é chegar esse momento de meditação, é realmente fazer um exame de consciência e buscar enxergar como que eu vivi este dia, o que eu poderia ter feito diferente, né?
Como que eu poderia ter amado mais o meu próximo? Como que eu poderia ter me entregado mais ao meu próximo? E aí, realmente, e se deixando ser moldado. Gente, eu queria dizer ainda, né, que as virtudes, a gente não consegue conquistar as virtudes sem realmente oração constante, meditação e ainda mortificação. A mortificação realmente é com base nela que nós vamos conseguindo alcançar as virtudes, porque viver a mortificação é sair de si, é realmente deixar que Deus habite em nós, é sair de si, sair de deixar de viver a sua própria vontade para que Deus habite, para que Deus venha moldando, para que as graças venham fluindo em nossas vidas. Então é essencial estudar, é essencial ter esta vontade, é essencial buscá-la. Buscá-la através da oração, através do estudo, através da mortificação, da meditação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar para vocês aqui nas minhas anotações. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente tem uma certa dificuldade de saber qual virtude me falta. O que eu devo buscar, né? Como que eu posso ser melhor? E para realmente entender, para realmente compreender, a gente precisa meditar, olhar para a nossa vida e pedir a graça do Espírito Santo de Deus para que venha nos mostrar qual virtude eu preciso buscar, qual virtude. E meu amado irmão, quando nós corremos atrás de uma virtude, as outras vêm como se fosse assim, consequência. Quando a gente passa a buscar viver uma virtude, parece que as outras vêm sendo uma consequência na nossa vida. A gente passa a realmente a desejar e a buscar cada vez mais alcançar as virtudes. Porque viver as virtudes não é algo assim irrealizável, não, é realizável, porque é realmente viver como Deus sonhou que nós vivemos. Então, se Deus sonhou, Deus nos fez assim, na nossa essência, então é possível. Deus nos dá todas as armas para isso. Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá a Ele. Ele nos dá o Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos ajudar, para nos auxiliar. E Ele nos dá ainda aquela que é perfeita, como nosso Senhor, porque Nossa Senhora, ela buscou e ela viveu plenamente as virtudes dentro de si. E ela está aqui, sempre aberta para nos ajudar, sempre aberta para nos auxiliar. Então, nós podemos sim buscar as virtudes, nós podemos sim, na nossa vida, sermos perseverantes. Tomar uma decisão e ser firme nela. Tomar uma decisão e todos os dias nos levantar e dizer: hoje eu vou ser mais virtuosa. Hoje eu vou ser mais virtuoso. Hoje eu quero viver como Deus sonhou que eu vivesse e que eu fosse. Gente, eu acredito que é isso o que eu tinha para compartilhar com vocês. Algo assim realmente bem simples, mas eu acredito que se nós realmente buscarmos, se nós realmente nos decidirmos, se nós realmente tomarmos consciência de que é o melhor para nós, é possível e nós alcançaremos. E nós alcançaremos as virtudes que nós precisamos, e nós alcançaremos a presença do nosso Senhor. É isso, meu amado irmão. Eu desejo realmente que Deus ele venha fundindo em nossos corações esse desejo por viver as virtudes. Que Ele venha realmente tocando em nossos corações esse momento para que nós nos decidamos a viver constantemente como Ele desejou que nós vivêssemos. Que você possa permanecer na presença do bom Deus, que Ele te conduza à eternidade, que Ele te conduza à santidade.
Um grande beijo e que Deus te abençoe. Até mais. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos para que esse canal de evangelização atinja cada vez mais pessoas. Um beijo, fique com Deus! Não dá pra controlar a sede que há em mim.